Olá, uma boa noite a todos, queridos amigos. Mais uma vez aqui nos encontramos. Mais um Gotas de Luz, mais uma semana que se inicia. E é muita alegria aqui nos encontrarmos. Ei, Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Maria Luísa, Gisele, boa noite, sejam bem-vindas. Dri, Cristiane, eita que hoje o povo entrou, hein? Ei, Flávia, obrigada, são seus olhos. Mais uma semana começando, mais um Gotas de Luz. E hoje a gente começa, né, numa segunda-feira, recomeçando aí, pós a eleição, e vamos novamente, daqui uns dias tem mais, e a gente continua vibrando no respeito, vibrando no amor, que seja feita, né, a vontade do Pai, mas lógico que a gente se expresse, né, que a gente faça valer a nossa cidadania, mas respeitando, todos se respeitando acima de tudo. Que haja muito respeito, que haja muito amor ao próximo, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Bom, hoje a gente trouxe uma mensagem para a gente refletir, que é de um livro que chama A Mensagem do Dia. É do Espírito de Sheila, pela psicografia de Clayton Levi. E a mensagem, ela intitula-se Servindo e Amando. E a Sheila traz assim para nós: não estás sozinho nas lutas do mundo. O Pai te vê e ampara. Amigos do alto te socorrem sem que percebas. Por isso, prossegue servindo e amando. Fracasso é lição. Dor é iluminação. Dificuldades são oportunidades de progresso. Esquece o mal que porventura te atinge. Entrega os problemas ao tempo que tudo resolve. Trabalha no bem e o bem responderá com a paz na tua consciência. Tudo ocorre visando ao progresso das criaturas. Segue operando com a luz do Evangelho e a alegria iluminada de Jesus inundará a tua alma, fortalecendo-te para as lutas redentoras que te conduzirão à vitória final. Uma mensagem maravilhosa da nossa querida Sheila. Boa noite, Pedro, da nossa querida Sheila. E ela começa a mensagem para a gente trazendo assim uma frase que a gente deveria ter ela o tempo todo estampada à nossa frente, quando ela diz: não estás sozinho na luta do mundo. Boa noite, Bruna, boa noite, Tatiana, muito boa noite para vocês, alegria imensa de tê-los aqui hoje conosco. Quando ela diz não está sozinhos, a gente tinha que ter essa frase assim estampada, né, na nossa tela mental e ter a certeza de que nunca estamos sozinhos. Nos períodos mais difíceis, travadinha, né, gente? Nós estamos imersos num oceano de, como é que diz? De vibrações mentais. Como diz Paulo de Tarso, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Ele queria dizer o quê? Dos amigos espirituais desencarnados. Boa noite, Rosângela, seja muito bem-vinda. Ele queria dizer dos amigos espirituais desencarnados. Eles estão sempre conosco. É importante a gente estar atento à sintonia que nós damos, porque eles que serão as nossas... a nossa sintonia é que faz que a gente perceba a inspiração de tal ou de tal espírito. Então, os amigos espirituais estão conosco, sempre nos inspirando para a gente, nas nossas tomadas de decisões, né? Deus, nosso Pai, tem uma pleiade de espíritos à nossa disposição. Basta que a gente se sintonize, né? Que a gente mantenha o equilíbrio, porque assim a gente se sintoniza com esses espíritos benfeitores, que estão sempre nos encorajando, nos fortalecendo, né? E ele diz:
O Pai te vê e ampara. Amigos do alto te socorrem sem que percebas. Muitas vezes a gente não consegue, a gente não percebe, mas muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação, um livro que a gente abre, uma frase que a gente lê, uma música que a gente escuta, um post no Instagram, um amigo que nos liga, são instrumentos do Pai, né? Como diz aquela passagem das pegadas na areia, quando a pessoa duvida, né, acha que está sozinho, e que o Cristo fala: neste momento você estava no meu colo. Então nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre amparados. Agora é necessário que a gente sintonize, né? Porque é a lei da afinidade, da atração. A gente sintoniza com aqueles, a gente vai, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós vamos definindo as nossas companhias. Por isso, prossegue servindo e amando. Ela nos diz aqui, né, que mesmo diante das dificuldades, dos desafios, a gente não pode parar, desanimar, ficar à margem do caminho. É necessário prosseguir servindo, amando, trabalhando no bem, porque muitas vezes é no trabalho, servindo ao próximo, que a gente vai sendo socorridos, que a gente vai encontrando, né, as respostas que a gente precisa. Ela diz: fracasso é lição, dor é iluminação, dificuldades são oportunidades do progresso. A gente gosta sempre de dizer isso e dizendo o seguinte: o Espiritismo, a doutrina espírita não faz apologia à dor. É necessário sofrer para purificar? Não. É necessário a dor para poder progredir? Não, porque muitas vezes, se eu passo por um desafio, mas se eu passo lamentando, se revoltando, de nada adiantou. Eu não cresci, eu não progredi. Mas essas situações que ainda fazem parte do estágio evolutivo que a gente se encontra, ela nos traz aprendizado, porque quando a gente avança um pouco, que você olha e percebe tudo aquilo que você passou, você vê o quanto que você avançou. São lições que nos trazem, né? Através dessas situações, a gente vai aprendendo. E ela continua: esquece o mal que porventura te atinge, entrega os problemas ao tempo que tudo resolve. É aquela famosa frase: entrega, aceita, confia e agradece. A gente às vezes faz a prece, a gente faz lá, né, os nossos petitórios, que a gente mais pede do que agradece, mas a gente tem que lembrar que quando a gente tem um problema, a gente sim faz as nossas preces, pede o nosso mentor, o nosso anjo da guarda para nos inspirar, pede o Pai que nos socorra, mas a gente tem que aprender, pedir e aguardar, esperar, soltar, não ficar preso àquilo, porque senão a gente não sai desse ciclo, a gente fica vibrando só naquilo. Tá travando para você, Flávio? Tá travando para todo mundo, gente? E aí, ela diz: trabalha no bem e o bem responderá com a paz na consciência. Tudo ocorre visando ao progresso das criaturas. É isso aqui. Obrigada, Tatiana. Flávia, mas vai ficar gravado, não se preocupe, tá? É por causa do tempo aí, Juiz de Fora é danado. Então, quando ela diz aqui, trabalha no bem e o bem responderá com a paz na tua consciência, é exatamente isso. É porque através do trabalho, do amor ao próximo, né, do trabalho, né, do servir ao próximo, e hoje eu estava lendo o capítulo, né, que a gente tem aqui o áudio do livro, a gente tem o áudio todinho do livro no nosso lar aqui na página do Instagram e também no YouTube, porque no YouTube às vezes fica mais fácil por causa de uma playlist. E agora a gente está lendo o Mensageiros. E o Mensageiros está logo no início, a gente está no capítulo 5. No capítulo que vai amanhã, eu vou dar um spoiler aqui, ele diz, trabalha no bem e o bem responderá. Ele tem lá um discurso de um orientador, né, para os aprendizes, e ele diz, quando ele diz que trabalho
é necessário trabalhar, mas mais do que trabalhar, servir. Porque a gente pode estar trabalhando, mas não está servindo. Mas quando a gente trabalha servindo ao próximo, aí o negócio, como diz, aí está completo. Então, é a gente trabalhar com aquele espírito de servir mesmo, sabe? E é isso que ela vem dizer para nós. E tudo isso, tudo que a gente passa, só tem, visa o progresso, é o nosso progresso. A gente está aqui, não veio a passeio, a gente visa um progresso. Então, muitas vezes a gente vai passar por esses desafios que nos impulsionam a crescer, né? E no final ela termina: segue operando com a luz do Evangelho e a alegria iluminada de Jesus inundará a tua alma, fortalecendo-te para as lutas redentoras que te conduzirão à vitória final. É a gente seguir, né? Como diz aqui, operando na luz do Evangelho. A gente não pode esquecer nunca o Evangelho do Cristo, que tanto nos ensina e que tanto nos consola. Então, exatamente, Pedro, eu ia falar isso aqui agora. A gente tem que orar e vigiar, né, os nossos pensamentos, mas outro dia eu estava falando e uma pessoa colocou assim: orar e laborar, e isso ficou guardado aqui comigo. A gente tem que orar, né, mas a gente tem que estar no trabalho constante. E no estudo também, né? No aprendizado, porque o conhecimento, ele nos liberta da nossa ignorância, das crenças limitantes que a gente traz desde criança. Então é preciso orar, vigiar, laborar, estudar, conhecer, trazer conhecimento, preencher a nossa mente de estudos, de conhecimento. Então isso é muito importante. Foi as palavras do Sérgio, exatamente, foi do Sérgio, ele mesmo, gravadinha, né? E quando ele diz aqui orar, prosseguir com a luz do Evangelho, essa luz do Evangelho não é só a gente estudar o Evangelho, é a gente fazer com que as nossas ações transpareçam o Evangelho do Cristo, que nós sejamos o Evangelho vivo do Cristo, né? É difícil, nós ainda somos imperfeitos, mas quanto mais nós estudarmos, quanto mais a gente persistir na nossa reforma íntima, mais esse Evangelho vai estar vivo em nós. Então essa é a mensagem que eu tinha para trazer para hoje. Desejando sempre uma boa noite, desejando sempre, gente, que vocês participem conosco. Todos os dias nós estamos aqui às 18 horas. Eu tô aqui todos os dias às 18 horas. Amanhã, por exemplo, quem vai participar conosco é a Elaine, que ela sempre participa às terças-feiras. Geralmente na sexta-feira o Pedro participa conosco. Daqui uns dias a gente vai ter uma pessoa nova aqui também no sábado. E é isso, a gente está aqui com esse intuito de levar uma mensagem positiva para que a gente, ainda mais agora, nesse período onde está tendo muita animosidade com essa questão da política, é necessário a gente distribuir, a gente compartilhar mensagens positivas para que eleve um pouco as vibrações do nosso planeta, né? Que nós estamos precisando de vibrações positivas, e principalmente do nosso Brasil. Então, todos os dias nos encontramos aqui. A nossa página a gente coloca muito conteúdo, então divulguem, compartilhem com os amigos, chamem os familiares para nos seguir, para que a nossa página possa crescer, com o intuito de que o crescimento da página? Porque cada vez mais, quando a página cresce, o Instagram, ele entende que a nossa mensagem, o nosso conteúdo é importante, e aí ele distribui para mais pessoas, e nós precisamos distribuir mensagens edificantes. Então não só a nossa página, vocês quando têm contato com outras páginas que têm uma mensagem positiva, vamos compartilhar, vamos fazer essa energia positiva vibrar, ser maior do que tudo isso que a gente tem visto agora, né, com a política, os ânimos exaltados. Então é isso. E a gente está colocando, a gente tem os áudios do livro Nosso Lar, né? Todo dia a gente colocou um capítulo, a gente terminou ele na semana passada. Estão todos os capítulos na nossa página aqui na FEX e no YouTube.
E a gente começou na semana passada a leitura do livro Mensageiros. Então, dessa vez a gente está fazendo diferente, a gente está colocando o capítulo e um resumo. E o que eu peço a vocês? A gente faz um resumo de 2 minutos de vídeo falando o que aquele capítulo está tratando. E eu sempre falo, deixa aqui as suas impressões, vamos compartilhar, vamos, quando vocês ouvirem, dê a sua opinião lá no vídeo do resumão. É importante a gente trocar esse conhecimento, porque a gente aprende com o outro, né? Como diz a Cris aqui, semana passada o Sérgio falou uma coisa aqui na live e isso ficou gravado em mim. Então, essa partilha é muito importante, essa troca de opiniões, né? Essa troca de experiências, né? De aprendizado. Então é isso, uma boa noite a todos. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá na Fraternidade com a palestra da noite e que vai ser transmitida ao vivo aqui para vocês, para aqueles que não podem estar conosco lá. E para aqueles que podem, a FEX aguarda vocês de portas abertas. Um beijo no coração de todos. Até mais!